Imagine passar décadas da sua vida preso por um crime que você nunca cometeu. Perder sua liberdade, sua família, seus sonhos, tudo por causa de injustiças e investigações falhas. Hoje, vamos revelar histórias reais de pessoas que viveram esse pesadelo, de acusações falsas, confissões forjadas e provas inexistentes, e que, contra todas as probabilidades, lutaram para provar sua inocência. Prepare-se para conhecer os bastidores das maiores injustiças da história, onde a verdade finalmente veio à tona. Ricky Jackson. A longa jornada de 39 anos de prisão injusta. Ricky Jackson, um nome que ecoa como um grito de injustiça nos corredores da história americana. Quando tinha apenas 18 anos, em Cleveland, Ohio, ele foi condenado à morte com base no testemunho de uma criança de 12 anos. Esse testemunho, mais tarde, seria desmentido pelo próprio garoto, que admitiu ter sido pressionado pela polícia para incriminar Jackson. Passando 2 anos no corredor da morte antes de sua sentença ser comutada para prisão perpétua, Ricky passou 39 anos preso por um crime que não cometeu. Foi somente quando o testemunho falso foi revelado que as acusações contra ele foram retiradas. Com uma compensação de 3,65 milhões de dólares, Ricky finalmente obteve a liberdade que foi roubada dele por décadas. Luiz Vargas, a força da ciência na defesa da inocência. Em 1995, Luiz Vargas foi condenado a 55 anos de prisão por agressões em Los Angeles, Califórnia. A polícia e o promotor confiaram em um perfil genérico de um homem negro para associá-lo a múltiplos crimes sem qualquer evidência concreta. Os investigadores reuniram uma série de suposições, o que resultou em sua condenação. Depois de 16 anos de prisão, a California Innocence Project entrou em cena e pediu uma reanálise das evidências. A nova investigação revelou que o DNA encontrado nas vítimas não coincidiu com o de Vargas, provando sua inocência. A partir dessa descoberta, Vargas foi libertado, mas ele carregava o peso dos anos perdidos. A luta de Luiz não foi apenas pela liberdade física, mas pela justiça moral, e ele recebeu 886 mil dólares em compensação. Mas, novamente, isso não apagaria os danos de sua prisão injusta. Susan Mallin, a mentira que destruiu uma vida. Em 1990, Susan Mallin, uma mulher de 42 anos, foi presa em Los Angeles, Califórnia, acusada de matar seu ex-namorado, baseado apenas no testemunho de uma informante que alegou que Susan havia confessado o crime. No entanto, o que parecia ser uma confissão foi, na verdade, uma invenção de uma mulher com sérios problemas de confiabilidade, uma mentirosa patológica. Susan passou 17 anos na prisão, longe de sua filha, que na época tinha apenas 9 anos. A informante foi desmascarada como uma mentirosa compulsiva, o que finalmente levou a justiça a reverter a condenação de Susan. Ela foi libertada e a cidade de Los Angeles lhe pagou 12 milhões de dólares por seus anos perdidos. Mas mais importante, Susan pôde finalmente reencontrar sua filha e dar a ela a vida que lhe foi negada durante tanto tempo. Daniel Villegas, a confissão forçada de um adolescente. Quando Daniel Villegas tinha 16 anos, em El Paso, Texas, ele foi preso por um duplo homicídio e forçado a assinar uma confissão falsa após ser ameaçado de tortura física e até da pena de morte. Os detetives, então, escreveram a confissão por ele, o que fez com que Daniel acreditasse que era a única maneira de escapar das ameaças de violência. Com uma confissão falsa como a única evidência contra ele, Daniel foi condenado a 2 sentenças de homicídio e recebeu vida na prisão. Mesmo depois de confessar que foi coagido, ele passou 18 anos na prisão, até que novas investigações levaram à descoberta de que ele era inocente. No retrial, o júri absolveu Daniel e ele foi libertado, mas sua luta pela liberdade ainda continua nos tribunais, com ele processando a cidade de El Paso por seu tempo perdido e sofrimento. Daniel se tornou símbolo de uma luta contra abusos policiais e confissões forçadas. David Hunter. A conspiração que quebrou uma vida. David Hunter foi condenado em 1990 a 25 anos de prisão por um assassinato em Brooklyn, Nova York, que nunca cometeu. O caso de Hunter foi marcado por práticas policiais duvidosas, e a principal evidência contra ele foi uma identificação em uma linha de reconhecimento feita pelo detetive Luiz Scarcella, cujas táticas de manipulação de provas mais tarde se tornariam famosas. Os investigadores usaram uma testemunha-chave que, anos depois, admitiria que foi instruída pela polícia a identificar Hunter como o criminoso, o que levou à sua condenação injusta. David foi finalmente exonerado após 22 anos de luta e a cidade de Nova York lhe pagou 6 milhões e 400 mil dólares pela injustiça que sofreu. Hunter se tornou um exemplo de perseverança na luta pela justiça e de como a corrupção e a negligência policial
podem arruinar vidas. John Bunn. O jovem imputado de assassinato John Bunn foi preso em 1991, com apenas 14 anos, em Brooklyn, Nova York, após ser acusado de um assassinato que não cometeu. O detetive Louis Scarcella, mais uma vez, estava no centro de um erro judicial, e Bunn passou 16 anos atrás das grades. Durante o tempo em que esteve preso, Bunn fez de tudo para provar sua inocência, mas foi só depois de 27 anos que sua condenação foi finalmente anulada. O motivo? Não havia provas suficientes para sustentar a acusação, e o próprio detetive foi envolvido em múltiplas investigações de manipulação de provas. John foi libertado e recebeu uma compensação financeira, mas os 27 anos de sua vida perdidos nunca poderiam ser devolvidos. Kirsten Lobato, Injustiça e a Luta pela Verdade. Em 2001, Kirsten Lobato foi condenada a 17 anos de prisão por um assassinato que não cometeu em Las Vegas. Ela foi inicialmente acusada de matar um homem em situação de rua, mas as evidências foram, na melhor das hipóteses, suspeitas. Durante sua reclusão, um erro crucial foi que a data do assassinato ocorreu quando Kirsten estava a 3 horas de distância, provando sua inocência. Após 16 anos de prisão, o caso foi reavaliado e uma nova audiência revelou que ela não poderia ter cometido o crime. Ela foi libertada, mas o trauma dos anos perdidos ainda a persegue, mesmo com uma luta contínua por justiça. Cada uma dessas histórias demonstra como a justiça pode falhar, mas também como a persistência e a luta pela verdade podem eventualmente corrigir erros históricos. Esses casos não são apenas sobre pessoas inocentes que foram libertadas. São sobre sistemas de poder e estruturas jurídicas que precisam de uma constante vigilância para garantir que a justiça seja realmente feita.